Olha, todo ranking de detetive da ficção que eu vejo cai num tipo de cilada, porque vai pelo feito, pelo QI, pela vibe. E aí Sherlock tá no topo porque ele é o Sherlock, Batman tá no topo porque ele é o Batman. Mas ninguém pergunta o que pra mim é uma das perguntas que mais importa, que é como esses caras pensam, qual que é o método. Porque QI é arbitrário pra caralho, mas método dá pra olhar e julgar. Então hoje, a gente vai pegar um critério único e específico e qual desses caras é melhor em definir o problema antes de tentar resolver. Quem sabe melhor o que tá investigando antes de sair caçando o culpado. Bom, tem 8 caras lendários aqui, do método mais crupo, mais maduro. Bora lá. Começando pelo Rorschach. Walter Kovacs, do Watchmen, um vigilante mascarado do universo do Alan Moore, considerado por muitos leitores como o maior detetive do mundo, daquele mundo. Bom, o método dele é brutalmente ser um vigilante. Ele espiona, invade a casa de alguém, quebra o dedo pra interrogar e vai registrando tudo no diário. Ele tem feitos canônicos bem top, ele encontra o uniforme escondido do comediante quando a polícia inteira não consegue, e no fim deduz o plano do Ozymandias. Mas tem um problema, ele não define problema. Ele chega com a resposta na cabeça e procura o encaixe pra isso. No começo da HQ, ele cria a teoria do assassino de máscaras, convencido que alguém tá caçando vigilantes. E canonicamente essa teoria tá errada. O verdadeiro plano é do Ozymandias, e ele só descobre no ato final. A paranoia dele às vezes acerta, mas porque ele investiga tudo indiscriminadamente. Não porque ele sabia o que tá investigando, entendeu? O método de chutar até acertar com violência. O Daniel, Night Owl, é um cara que enxerga tudo isso. É o amigo que chega na cena com ele e fala: "Calma, Walter, talvez não seja o que você tá pensando." E o Rorschach nunca ouve. Um detalhe sinistro aí do meta-cânone é que o The Question, da DC, questão, que serviu de molde pro Rorschach, leu Watchmen dentro da própria HQ dele. Ele tentou imitar o estilo e apanhou. No fim, ele concluiu, com uma citação literal: "Rorschach sucks." O Rorschach é um bosta. O personagem original olhou pro espelho e desaprovou, tá ligado? Então, pelo nosso filtro, ele é o oposto do que a gente tá olhando. Ele chega com o meio pro fim que ele quer, entendeu? Então, Cole Phelps, de Lanoir. O único cara da lista que veio de um game, em um jogo de detetive de verdade, daquele que você joga interrogando suspeito, olhando pro rosto deles no motion picture, frame por frame. O método é pré-procedural. Ele recolhe pista, cruza informação e joga interrogatório com verdade, dúvida ou mentira de cara a cara com o suspeito. Ele é treinado, metódico, um ex-soldado da marinha, né, condecorado em Okinawa. Ele vai escalando lá e em poucos anos vira detetive principal da LAPD. Mas tem uma sutileza. Ele define muito bem o crime de cada caso. Quando o problema é externo, o método dele é bom, ele ataca certo. Mas quando o problema é interno, ele ignora. O cara carrega a culpa de Okinawa, uma operação que ele tocou pelas regras e que terminou com os soldados dele mortos. E o pior, os soldados dele tentaram matar ele depois. O Courtney Sheldon dá um tiro nas costas dele dentro de uma caverna. Ele vai pra LA, casa com a Marie, tem 2 filhas, começa um caso com a Elsa, cantora alemã. Não porque tá apaixonado, ele tá fugindo. E quando Roy Early põe o caso pra acobertar uma operação corrupta da LAPD, o Phelps perde tudo num dia. Então, pra vocês entenderem, o Stefan Bekowski, parceiro dele da divisão de trânsito, é um cara descontraído que tenta tirar ele do casulo. O Jack Kelso é o oposto, é quem o Phelps poderia ter sido. O Phelps morre num túnel inundado em LA, salvando a Elsa, sem nunca ter conversado com a Marie sobre o que aconteceu de verdade em Okinawa. E não fica bravo comigo não de eu tá falando Lanor, eu sei que é Lanoir. Mas coisa de gay. Pelo critério, ele define o problema externo muito bem. O interno, ele ignora até o fim. Então chega L. Lauliat, de Death Note, considerado o melhor detetive do mundo dentro do universo da obra. Trabalha pra polícia do mundo todo, usando uma logo na tela e a voz do Watari como intermediário. O método é usar armadilhas psicológicas de acordo com a indústria, sim. Vocês vão entender. Um exemplo canônico é que o Blind L. Taylor, aquele cara que aparece na TV no começo da série se passando por L, pra forçar Kira a aparecer, o L sacrificou um condenado à morte de verdade só pra confirmar que Kira tava no Japão. Numa jogada, estreitou o continente, funcionou. Aí ele identifica o Light como Kira muito cedo, em probabilidade, 5%, 7%, depois 50%. E aqui é onde o método trava. O L sabe quem é, mas ele quer prova além de qualquer dúvida possível, porque o ego dele não suporta errar. Isso é canônico, ele admite que pega caso por curiosidade, não só por justiça. Aí ele algema o Light em si mesmo, prende a missa, tortura a missa durante o confinamento e fica meses tentando forçar uma confissão que vai fechar o caso com 100% de certeza. E o Death Note mata ele. A Ren escreve o nome do L para salvar a missa. O L morre porque demorou demais para agir com a definição que ele já tinha em mãos. O Atari é o cara que cuidou dele desde criança em Wham's House. É a única pessoa real na vida dele e morre na mesma cena. Pelo nosso critério, o L define o problema com precisão cirúrgica, mas o método dele inclui um passo paralisante.
tranquilizante, só agir com 100%. E o 100% nunca chega. Vocês estão tirando a lição de moral disso aqui, hein? Porra. Então Batman, Bruce Wayne, dispensa apresentações, né? Mas a parada é que esse cara é literalmente apelidado dentro da DC de o maior detetive do mundo. E ele merece, tá? O método é completo. Usa dedução clássica, bate-computador rodando análise química, 127 estilos de luta, uma rede de informação pelo dinheiro Wayne que nenhum outro detetive dessa lista tem. E ele foi treinado por 3 caras, Harris Davis, Dan Mallory e principalmente Henry Duncard, considerado o maior caçador do mundo dentro da DC. Pra você ter ideia do nível de definição que ele opera, no DC Universe Rebirth, na primeira issue, ele acha um broche brilhando enterrado na parede da Batcaverna. É o broche do comediante, do Rorschach, de um universo que não devia existir nesse multiverso. Nenhum outro detetive teria percebido. No Batman Eternal 2, ele identifica o Carmine Falcone como mente por trás da conspiração inteira só pelo padrão dos crimes. E em Dark Patterns, o Batman jovem tá resolvendo mistérios sobrenaturais e usando uma lógica muito fria. Ele define problema melhor que quase todo mundo, mas tem um defeito que os outros heróis falam dele o tempo todo. Ele não aceita que algum problema é insolucionável. Eu acho que é assim que fala. O Joker volta, o Coringa sempre volta, os pais nunca voltam, e o Batman trata os dois como uma pendência ativa, mesmo que no subconsciente dele. O Alfred é o cara que toda noite pergunta: Mestre Bruce, quanto tempo mais? O Alfred não é um parceiro de campo, é o anjo da sanidade, que o Batman nunca escuta. Pelo critério, o método dele é bem desenvolvido. A definição é cirúrgica, mas a aplicação não tem freio. O homem não dorme. Mas também, se dormir, né? Sherlock Holmes, o cara que inventou a gente discutir essa lista. Personagem do Conan Doyle, de 1887. Não é da BBC não. Tudo que veio depois, incluindo metade dessa lista, deve alguma coisa pra ele. O nome do Edogawa Conan, inclusive, é uma homenagem direta ao Arthur Conan Doyle. O método dele é o que todo mundo tenta copiar mal. Sherlock observa, ele não conclui antes. A frase mais conhecida dele aparece em As Faias Cor de Cobre. Dados, 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 não consigo fazer tijolo sem barro. Parece que não faz sentido, mas ele se recusa a teorizar antes de ter informação suficiente. E outra frase clássica, você vê, mas não observa. É um resumo do método dele inteiro. Em Estudo em Vermelho, ele identifica um cara como um sargento aposentado da marinha, só andando pela rua. Em O Sinal dos Quatro, ele identifica um marinheiro pelo nó de uma tatuagem. Uma pequena curiosidade técnica que vale dizer, o que Sherlock chama de dedução é, na verdade, mais indução e abdução. Ele vai do específico pro geral, não do geral pro específico. Mas não muda o ponto. O método é definir com exatidão antes de qualquer ação. E olha, isso me lembra uma frase que eu vou citar agora porque encaixa demais. Tem um cara, inventor americano dos anos 50, Charles Kettering, foi chefe de pesquisa da General Motors por quase 30 anos. Mas enfim, ele disse o seguinte: um problema bem formulado é um problema meio resolvido. E pra mim ele subestimou. Eu acho que se você consegue definir um problema com precisão total, já tá uns 90% resolvido. O resto é só questão de tempo. O Sherlock vive isso na investigação, mas em si mesmo ele falha. Ele usa cocaína em solução de 7% quando tá entediado, sumindo do mundo por dias, frio com quem se importa. O Watson é literalmente o Watson, é o que humaniza ele e mostra essa contradição. Pelo critério, o método dele é uma referência. A pessoa que aplica, não. Edogawa Conan, originalmente Shinichi Kudo, prodígio detetive de 17 anos do anime Detective Conan, que, como falei, tem o nome inspirado no Conan Doyle. Os caras da Black Organization fizeram ele tomar uma droga experimental, a APTX 4869. Eita! E ele virou criança fisicamente, mas a mente fica intacta. Aí o método fica curioso. Ele tem que resolver caso sem ninguém saber. Então criou o esquema do Kogoro adormecido. Um relógio que dispara um dardo tranquilizante no Kogoro Mauri, pai da Han, e uma gravata borboleta que imita a voz dele. Conan derruba o Kogoro, deduz tudo e fala como Kogoro. Mais de 30 anos de série em cima desse esquema, e o mangá do Gosho Aoyama continuou publicando até hoje, 2026. O cara é paciente que dá medo, tem episódio em que ele sabe quem é o assassino logo nos primeiros minutos, mas espera, observa, deixa o caso se completar pra ter prova. Tem frase dele que é citada o tempo todo: não existe crime perfeito. Ele não chuta, ele define com exatidão e age só quando tem certeza. E tem uma diferença pro L, que a gente acabou de ver, né? O Conan pode se dar o luxo de esperar, porque ninguém sabe que ele tá investigando. Pro L, cada dia que demorava era um dia a mais que o Light tinha pra matar ele. Mas o Conan define um problema externo melhor do que quase todo mundo da lista. O interno, ele evita. O problema dele é: eu sou um adulto preso num corpo de criança, tô apaixonado pela Han, que acha que eu sou um primo distante, e tô caçando uma organização secreta que pode me matar. Esse problema anda em círculos há 30 anos.
eu não vou saber pronunciar o certo. É o Watson involuntário. Vê o Conan agir adulto demais e pergunta. Ele desconversa de algum jeito e vira criança de novo. O Reiji Hattori, detetive de Osaka, é o único que sabe a verdade. Pelo critério, o Conan define um caso externo melhor que quase qualquer um. O método é elegante, mas o caso dele mesmo fica em aberto. Patrick Jane, The Mentalist. 7 temporadas no ar, a série terminou em 2015. O cara era falso médium, ganhava dinheiro fingindo ser psíquico em programas de TV, e num desses programas ele provoca ao vivo um serial killer chamado Red John. O Red John vai na casa dele, mata a Angela e a Charlotte, esposa e filha. E aí ele para com um golpe, mas aprende uma coisa. Tudo que ele fazia como falso médium, leitura frio, leitura quente, hipnose, palácio mental, prestidigitação, funciona para investigar de verdade. Então ele vira consultor da polícia californiana, o CBI, e cria parceria com a agente Teresa Lisbon. E aqui é onde a coisa muda. Por 6 temporadas inteiras, o método do Jane é uma coisa só. Refinar a definição do Red John. Cada caso, ele coleta um pedaço. Cada pista, ele cruza. Cada testemunha lê o rosto, observa a microexpressão, anota mentalmente, e ele demora também pra agir, viu? Não chuta. Tem episódio em que ele tem o suspeito do mês na frente dele e fala com a Lisbon. Esse não é, próximo. Mas quando ele finalmente age, no episódio final da 6ª temporada, o episódio chamado Red John mesmo, ele mata o Red John. Resolve. A definição foi tão precisa que a ação durou 5 minutos. E olha que loucura, o supervisor dele, Luther Wainwright, um nominho difícil, formado em psicologia forense, em determinado episódio diagnostica o Patrick Jane como um psicopata clínico depois de ser manipulado por ele. Texto da série mesmo. E ele é frio, manipula, não tem culpa pelo que faz. Mas a Lisbon vê ele de outro jeito, e isso muda. No último episódio, White Orchids, ele casa com a Lisbon, e Lisbon descobre que tá grávida na mesma cena. O cara fechou o problema e começou de novo. Pelo critério, esse cara fica em segundo, por uma razão clara. Ele é literalmente o Catherine em forma de personagem. E o primeiro, o cara que provavelmente menos gente daqui leu, é o The Question, no Questão. Charles Victor Sass. Parece aquele meme do Chaves. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, te dou um golpe pela cabeça, assim, e te jorge. Codinome Vic Sage, da DC Comics, criação do Steve Ditko nos anos 60, e relevante na continuidade até hoje. Ele é jornalista investigativo de uma cidade chamada Ruby City. No programa de TV ele expõe corrupção. À noite, ele coloca uma máscara feita de um metal chamado pseudoderme, que é uma pele artificial que cola na cara dele, e parece que ele simplesmente não tem rosto. E ele foi treinado pelo Aristotle Hodder, o cientista que inventou a máscara, e depois pelo Richard Dragon e pela Lady Shiva, dois dos maiores artistas marciais da DC. O método é bem misto. Ele investiga pelo jornalismo, vai pra ação com as artes marciais, usa uma intimidação que beira loucura. Tem cena canônica em que ele ameaça um serial killer com uma motosserra ligada. E o rumor de que ele é mentalmente instável faz parte do método, porque gera medo nos criminosos. Mas o que coloca ele em primeiro lugar é outra coisa. O Vic Sage começou como objetivista, a filosofia do preto e branco moral do Ayn Rand. Ao longo das HQs, ele muda, ele vira um zen budista. Ele aceita que o problema nem sempre tem uma solução binária, ou resolve ou não. Em outras palavras, ele aplicou o método de detetive em si mesmo, identificou o problema da própria rigidez, concluiu que precisava mudar. Aí em 2006, na minissérie semanal 52, o Vic Sage descobre que tá com câncer de pulmão terminal. E aqui é onde ele faz a coisa mais detetivesca dessa lista inteira. Ele não vira obsessão, não tenta resolver o que é irresolvível, não vai caçar uma cura mística que vai consumir os últimos meses dele. Ele identifica que esse problema específico não tem solução pra ele. Então a única coisa lógica, treinar a Renée Montoya, ex-policial de Gotham, como sucessora. Ele passa o manto e morre. A Renée segue como The Question até hoje. O Aristotle Hodder foi o mentor. A Renée é o legado. É o único detetive da lista que aplicou Catherine em si mesmo na escala máxima. Definiu o problema da própria mortalidade, deu o melhor que tinha, e quando viu que não dava, entregou o trabalho pra alguém continuar. Pelo critério, é ele. Tá, o critério foi a capacidade de definir o problema antes de agir. Pelo critério, a ordem que eu cheguei foi Question em primeiro, depois Patrick Jane, Conan, Sherlock, Batman, Ellie, Phelps, Rorschach. Mas deixa eu falar uma coisa antes de você descer no comentário. Se a parada aqui fosse se persistir completamente contra o mal, Rorschach ganha, de lavada. Se fosse rede de recursos, o Batman não perde de ninguém. Se fosse pura observação, Sherlock, ó, é o pai. Cada um seria o primeiro num critério diferente. Pelo nosso filtro específico, é essa a ordem. Seja bem-vindo para discordar nos comentários. Mas aqui fecha um ponto. O Catherine diz que um problema bem formulado é meio resolvido. Pra mim é mais. Quando você define um problema com precisão total, ele já tá uns 90% resolvido. O resto é só questão de tempo. O tempo passa, você dá o seu melhor e uma de duas coisas acontece. Ou você resolve e ele vira o passado, ou você não resolve e aí abre um leque. Você se conforma, perdoa, sabe que não dá pra fazer nada. Ou sabe que daria muito trabalho consertar e escolhe viver no cenário que
que o problema sempre vai existir. Mas como você escolheu não gastar mais energia nele, ele para de ser problema. Vira característica da sua vida. Eu gosto de ver as coisas desse jeito. Isso, os melhores detetives da ficção sabem disso. Os piores morrem tentando provar o contrário. Fala aí qual ordem você teria feito. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu te amo e até a próxima.